Bom, então nós temos aqui a reta R, a reta S e o ângulo entre elas é π sobre 3. Notem que na reta S, a coordenada da incógnita x é n. Nós queremos encontrar esse valor de n, para que realmente o ângulo entre as retas R e S seja π sobre 3. Bom, vamos trabalhar aqui o passo a passo para encontrar esta solução dessa questão. Então vejam bem, vamos começar fazendo uma representação, um esboço da questão. Não que isso seja obrigatório, mas qualquer esboço que você conseguir fazer, isso pode estimular o seu raciocínio em busca da resposta certa, em busca dos caminhos corretos para você encontrar a solução. Então, olha só, digamos que aqui nós temos a reta R, aqui nós temos a reta S. O ângulo entre elas é o valor π sobre 3, foi informado, certo? Eu nem me preocupei aqui em colocar o plano cartesiano, é apenas um esboço. Então, o que nós sabemos? As retas, elas são direcionadas pelos vetores que compõem, cujas coordenadas compõem as equações. Então, por exemplo, podemos colocar como se a origem do plano cartesiano fosse aqui, nós podemos dizer que aqui nós temos um vetor U1 que dá a direção de S. E, paralelo a R, nós vamos colocar um vetor U2 para dar a sua direção. Então, nós temos aqui vetor U1 dando a direção de S e vetor U2 dando a direção de R. O ângulo que foi informado de π sobre 3 é exatamente o ângulo formado entre os respectivos vetores das retas. Então, o ângulo θ é o ângulo entre o 1 e o 2, certo? Vale a pena a gente falar de uma questão que acontece quando se fala de retas. Quando a gente trabalhou com ângulo entre vetores, estes ângulos podiam variar de 0 até 180 graus. E notem, se o vetor U1 estivesse, o 2 estivesse aqui, o ângulo seria um ângulo raso de 180 graus. Se ele ultrapassa 180 graus, o ângulo menor já passa a ser este que está aqui embaixo, que por sua vez é menor do que 180. Então, o limite aqui foi 180 graus, certo? Quando se trata de retas, existe ele extrapola o ponto de interseção. Para cá, nós temos reta também. E aqui a mesma coisa acontece com S. Então, quando você fala de retas, você tem os ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui também é θ. E se esse aqui for um ângulo beta, aqui também vai ser um ângulo beta. E notem que por essa figura, o beta é bem maior do que o θ. Nós estabelecemos na teoria, e é consenso geral, que o ângulo entre retas ou entre vetores vai ser sempre o ângulo menor, tá? Porque já que existe 2, aqui também existe 2, o que seria esse ângulo externo aqui, quando ele está aqui 180 graus, os dois ângulos coincidem. Então, quando é entre vetores, só existem dois ângulos, esta e este e este. Quando são retas, existem 4. Esse, sendo que de 2 em 2 eles são iguais, porque são opostos pelo vértice. Muito bem. Então, note o que vai acontecer no caso de reta. Quando você chegar em 90 graus, então, se a reta R começar a sofrer um deslocamento e parar aqui nessa posição, note o que acontece, os 4 ângulos ficam iguais, ficam todos iguais a 90 graus, certo? Então, é como se houvesse ali um empate, tanto faz se você vai pegar o beta ou o θ, vai dar a mesma coisa, que é 90 graus. Mas, se você já passa de 90 graus, supondo que o nosso θ está sempre aqui, tá? Se você passa de 90 graus, o que acontece é que o θ já vai passar a ser maior do que o beta. Então, se a reta agora está aqui, o θ passa a ser maior do que o beta.
Então, no caso de retas, só por haver essa extrapolação aqui no ponto de interseção, o limite é 90 graus, tá? Então, como o nosso exercício aqui fala de retas, é bom que isso fique claro, que nosso θ está variando entre 0 e 90 graus, que nós vamos usar a notação em radianos, que é o nosso π sobre 2, certo? Muito bem. A fórmula que nós vamos utilizar, a equação, é a mesma que a gente usa para vetores, com uma pequena adaptação para atender esta condição do intervalo que o θ precisa obedecer. Então, aqui em cima nós vamos ter vetor U1 escalar com vetor U2. E eu coloquei aqui, ó, entre módulos, já vou explicar por quê. Dividido pela norma de U1 vezes a norma de U2. Olha só essa equação. O denominador dessa equação são normas, que é sempre um número maior ou igual a zero. E no caso aqui de vetores, o 1 e o 2 são vetores diretores, eles não são vetores nulos. Então, esses denominadores são sempre maiores que zero, positivo. Já o numerador, se a gente ignorar o módulo, você tem aqui um produto escalar, e esse produto escalar tem a chance de retornar um valor positivo, negativo ou nulo. Então, como há a possibilidade desse cálculo aqui ser negativo, nós vamos acrescentar o módulo para garantir que ele fique sempre positivo. Mas por que mesmo? Vamos olhar o ciclo trigonométrico para fechar essa linha de raciocínio. Quando o ângulo varia de 0 até o π sobre 2, ele está compreendido aqui no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Essa reta vertical é seno, a reta horizontal é cosseno. O cosseno de qualquer ângulo no primeiro quadrante, você vai olhar aqui, ó, vai ser um valor positivo para cosseno. Então, você tem que garantir que esse resultado aqui, ó, que esse cálculo, essa expressão matemática do segundo membro, seja uma expressão positiva. E isso é garantido acrescentando o módulo aqui no numerador, tá? Então, esclarecido isso, vamos pensar uma coisa. Olha para essa expressão. Ela é uma expressão que necessita dos valores, das coordenadas dos vetores diretores, o 1 e o 2. Essas coordenadas você vai retirar das equações que foram dadas. Então, agora nós vamos iniciar a solução da questão. Então, nós colocamos ali as informações, né? Fizemos ali algumas explicações e agora nós vamos para a solução. Vamos pontuando aqui tudo que você vai precisar. Então, a primeira coisa que você vai precisar são as coordenadas dos vetores. Então, encontrar as coordenadas de U1. O 1 é quem? O 1 é o vetor paralelo a S. Vamos deixar isso bem claro, ó. O 1 paralelo a S e o 2. Quem é o 2? É o vetor paralelo a R. Pronto. Como que você vai encontrar essas coordenadas? Através das equações. Como nós colocamos o 1 primeiro e o 1 é de S, olha só, vamos olhar o seguinte. As equações nós temos, a primeira são equações paramétricas e a segunda é uma equação cartesiana. Se você não quiser ficar decorando muitas expressões matemáticas, por exemplo, não quiser decorar a forma geral da equação cartesiana, não precisa. Nós vamos fazer de uma outra forma aqui, sem necessitar que você memorize essa expressão. Já as equações paramétricas, elas são bem simples e a gente já usa bastante. Então, quero que vocês lembrem essa expressão. Então, olha só, a AR é uma equação que está no formato x0 mais A1t, e aqui y é igual a y0 mais B1t.
Então, o formato que a equação R se encontra, é apresentada, o vetor da R é o 2, desculpa. O 2. O 2, ele tem as coordenadas A1, B1, certo? Então, nós vamos fazer uma comparação. Então, quando você comparar esta equação com os valores que foram dados, olha só, 3 mais 2t, y é igual a 1 menos 2t, imediatamente você vai deduzir as coordenadas do 2. O 2 tem as coordenadas 2 menos 2. Olha, vou ensinar uma dica, um truque para vocês. Nem é truque, é uma coisa teoria. Um fato. Este vetor 2, tudo bem, você pode usar com as coordenadas 2 e menos 2. Mas se você quiser utilizar o vetor com números um pouco menores, você pode observar que todas as coordenadas são divisíveis por 2 e como qualquer múltiplo de 2 serve para dar a direção de R, se você quiser pode usar pode observar que esse vetor aqui é a mesma coisa que 2, que multiplica 1 menos 1, e usar o vetor auxiliar, ó, o vetor de coordenadas 1 e menos 1, é como se fosse 2 linha, 1 e menos 1. Ele também é paralelo a R, eu também poderia utilizar. Nós vamos utilizar o 2, que não quero confundir ninguém com isso aqui, tá? Então, nós vamos utilizar o 2 do jeito que foi apresentado aqui na equação, tudo bem. Agora, vamos pensar na reta S. Então, essa aqui foi a reta R. Já a reta S, que está na forma de equação cartesiana, eu não quero decorar aquela formulazinha. Então, nós vamos, a partir da equação cartesiana, obter as equações paramétricas. Tem uma forma muito simples de você fazer isso, que é o seguinte. Com a equação cartesiana, você vai encontrar 2 pontos e com esses pontos você vai deduzir o vetor, vai definir o vetor a partir de 2 pontos, tá? Então, nós vamos aqui, ó, inicialmente, tá aqui a nossa equação, nós vamos isolar a variável y, então nós vamos ter, ó, menos 5y é igual a 2 menos nx, tudo bem? Agora eu vou dividir tudo por menos 5, porque eu quero isolar o y. Então, nós vamos ter aqui, ó, esse implica veio de dividir tudo por menos 5. Então, você vai ter y é igual a menos 2 sobre 5, menos n sobre menos 5. Menos com menos mais. Então, n sobre 5x. Tá certo? E agora, com esta equação aqui, que eu já sei quem é y, você vai atribuir valores e vai encontrar 2 pontos. Então, vamos anotar isso aqui. Você vai encontrar o vetor, que é o 1, né? O 1 será obtido a partir de 2 pontos de S, certo? Então, nós vamos começar colocando x igual a 1. Será que eu poderia colocar nessa equação aqui o x igual a 0? Notem que aqui, gente, y e x não são as coordenadas do vetor. Logo, nós vamos achar 2 pontos. Com os 2 pontos, você vai encontrar o vetor. O vetor não pode ser o vetor nulo, tá? Mas se eu colocar x igual a 0, você não vai achar y igual a 0. Então, você não tem vetor nulo, tá? Então, você vai ter aqui y igual a menos 2/5. Ó, com essa informação, você tem um ponto, vou chamar de ponto A1. Ponto A1 é o ponto de coordenada 0, menos 2/5. Ok? Agora, vou escolher mais um valor para x. Eu vou colocar o número 1. Quero sempre valores menores, porque eu não quero trabalhar com números grandes. Então, para o valor x igual a 1,
você terá y igual a menos 2/5 mais n sobre 5 vezes 1, ou seja, n sobre 5, que é igual a n menos 2 sobre 5. Olha, então quer dizer que o ponto, vou chamar de B1, tem coordenadas 1 para x e n menos 2 sobre 5. Olha, são essas as coordenadas, o A1 e o B1. Agora, com esses dois pontos, você vai definir o vetor, que é o vetor 2. O 2 é o vetor 1, né? Vetor 1. Então, vetor 1 vai ser o vetor A1B1. Eu vou definir o vetor usando dois pontos da reta. Como que é isso? Olha só, vamos voltar aqui na figura. A reta R está aqui e não é reta S, né? Nós estamos achando 1. Esse vetor 1, ele foi obtido usando dois pontos que você encontrou lá na reta. Olha só, se aqui tem A1 e aqui tem B1, quando você faz B1 menos A1, as coordenadas que você vai encontrar para esse vetor vão definir lá na origem esse vetor 1, tá certo? Então é assim que a gente faz. Quaisquer dois pontos sobre a reta que você escolher e definir vetor, o vetor obtido vai ser paralelo com a R. Então tanto faz, não se preocupem se você vai encontrar o vetor A1B1 ou se é o B1A1, todos dois estão corretos para você estabelecer como vetor que dá a direção de S, tudo ok? Então, olha só, como é que eu encontro essas coordenadas mesmo? Ponto final menos ponto inicial. O ponto final, que é o B1, é 1, n menos 2 sobre 5. Ponto 1, desculpa aqui. Ah, não, tá certo. Essas coordenadas menos as coordenadas A1, que é 0, menos 2 sobre 5. Vamos fazer essa subtração. Então, olha só, 1 menos 0, 1. E vamos fazer aqui no rascunho a outra subtração, olha só. N menos 2 sobre 5, menos com menos, mais 2 sobre 5 é igual. Tudo está sobre 5, vai manter o denominador e vai somar os numeradores. N menos 2 mais 2, vai sobrar apenas N. Então, aqui nós temos N sobre 5. Essas são as coordenadas do vetor U1 que nós vamos utilizar. Então, o vetor U1 tem as coordenadas 1 e N sobre 5. Então, olha só, este aqui é o próximo, é o vetor que dá a direção da reta S. Agora, eu vou ensinar para vocês uma outra maneira de você encontrar esse vetor 1, tá? Então, vamos pensar aqui numa outra maneira. Essa maneira aqui está ótima, está correta, mas suponha que você quer aprender um pouco mais, uma outra possibilidade. Então, outra forma de encontrar 1, tá? Então, olha só. Nós vamos utilizar a equação da reta S. Então, S, ela é deduzida por mx menos 5y igual a 2. Tudo certo? Então, nós já tínhamos isolado o y e a gente conseguiu a equação menos 2 sobre 5 mais n sobre 5x. Esta equação é a equação da mesma reta S que nós temos ali em cima. E nós sabemos que uma reta pode ser definida por sua equação cartesiana, por suas equações paramétricas, tem muitas formas, né? A equação do jeito que ela está aqui, ela está indicando que
Tenta olhar para essa equação como se fosse um sistema linear. Ou seja, seria um sistema com uma única equação. E você quer encontrar as coordenadas x e y. Se você escrever essa equação do jeito que ela estava aqui, né? Lá na matriz aumentada e fazer aquele processo do escalonamento, você vai ter aquela única equação, são duas variáveis. Você vai ter um único pivô, que vai ser, no caso aqui, o pivô da variável y. E o x vai ser livre, ou seja, nós podemos encarar esse x aqui como parâmetro. Ele assume todos os reais, então todos os reais podem ser atribuídos a ele, e a gente pode transferir essa equação para o formato da seguinte maneira, ó. Eu vou trocar a variável y por uma t para reforçar que x assume todos os reais, e porque eu tenho intenção de transformar a equação em equações paramétricas, e o mais usual, é que tenha a letrinha t no parâmetro. Então, eu vou substituir o x por t, e dessa forma, o y passa a ser escrito como sendo n sobre 5t, certo? Essa equação aqui já é uma equação no formato de equações paramétricas, cujas coordenadas dos vetores multiplicam exatamente os parâmetros. Então, olha só, na coordenada x, quem multiplica o t é o número 1. E na coordenada y, quem multiplica o t é o n sobre 5. Então, essa aqui seria uma outra forma. Quando você estiver mais familiarizado com as questões, já podem ir encontrando atalhos para você obter as informações que são necessárias para resolver os exercícios, tá? Ela também é uma forma correta de se fazer, tá? Só que ela é uma forma mais rápida. Ficou inseguro? Faça através de 2 pontos, que isso aqui nunca vai estar errado, porque isso faz parte da teoria, né? Com 2 pontos você define uma reta. Bom, vamos aqui colocar as informações que nós temos então, ó. Logo, o que nós já temos? Nós já temos o vetor diretor da reta S, que é o vetor 1 para a coordenada x, 1 da abscissa, n sobre 5 da ordenada. Esse vetor aqui é o paralelo a S. E nós temos o 2, que é o vetor de coordenadas 2 menos 2, que é o vetor paralelo a R. E nós temos o ângulo entre os vetores, que é o ângulo π sobre 3. Tá? Nós já estamos aqui prontos para aplicar a equação do cosseno que a gente já até escreveu aqui no início da questão, ó. Nós vamos precisar do cosseno do ângulo. Então, vamos colocar aqui, ó. Com esse θ, você vai precisar do cosseno de π sobre 3. Suponha que esqueci, não sei. Você vai recorrer à tabela de arcos notáveis, onde você tem aqui na primeira linha o seno, o cosseno de quais ângulos? Dos arcos que estão no primeiro quadrante, que são o π sobre 3, que representa o 30 graus, que é o π sobre 6, o 45, que é o π sobre 4, e o 60, que é o π sobre 3. A tabela é construída mecanicamente com os seguintes passos. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. E quando dividir tudo por 2, vai colocar a raiz de índice 2 nos numeradores. Então, raiz de 1 é 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1. Terminou a tabela. Agora você vem aqui e vai encontrar o cosseno de 60 graus. Então, cosseno de π sobre 3 é 1 sobre 2, meio. Então, é esse valor aqui que nós vamos utilizar. Então, cosseno de π sobre 3 é 1 sobre 2. E agora nós vamos
substituir as informações na nossa fórmula. Esqueceu a fórmula? Vou anotar novamente aqui, ó. Cosseno de θ é o 1 escalar o 2 dividido pela norma de 1 vezes a norma de U2. Você vai precisar aqui do produto escalar e do ângulo e das normas. Vamos relembrar? Então, olha só, se você tem um vetor de coordenadas x, y, a norma de x, y é igual à raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, certo? Então, esse aqui é mais um lembrete. Esse aqui foi o primeiro lembrete, agora esse aqui é o outro lembrete. E agora vamos também fazer o lembrete do produto escalar. Então, se o U1 é igual a x1, y1 e o 2 é igual a x2, y2, então o 1 produto escalar com o 2 é igual à multiplicação das coordenadas correspondentes e somar. Então, eu vou multiplicar as coordenadas correspondentes e vou somar, tá? Então, é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Vamos aplicar tudo isso aqui nessa questão. Então, vamos lá. Cosseno, nós vamos ter aqui cosseno do π sobre 3, né? Então, nosso θ é o π sobre 3. E o cosseno desse π sobre 3, por sua vez, vai ser 1 sobre 2. Então, eu tenho 1 sobre 2, que é igual a módulo de o 1, que é 1, n sobre 5, que faz o produto escalar com 2 menos 2, dividido por módulo, a norma de 1, vamos lá, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais n sobre 5 ao quadrado. Vai ficar n ao quadrado sobre 25, que multiplica, essa multiplicação de números reais não precisa aparecer o pontinho, mas você pode colocar se quiser. Mas esse ponto de produto escalar já é um ponto bem mais nítido, bem mais aparente, ele precisa aparecer e ele significa uma função que é dada por esta fórmulazinha que está aqui, por essa definição. Então, nós, vamos lá, norma de U2. 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4 também. Ok, próximo passo, vamos fazer o produto escalar aqui no numerador. Olha só, vamos fazer aqui ó, um rascunho. 1 vezes 2... 1 vezes 2 mais n sobre 5 vezes menos 2. Então, você vai ter aqui 2 menos 2n sobre 5. Ó, vai ter esse valor aí que nós vamos colocar. Então, você tem 1 sobre 2 no numerador, no primeiro membro. No segundo membro, o numerador é 2 menos 2n dividido por 5. Dessa forma aqui. No denominador, nós vamos ter essa raiz. Aqui no denominador, gente, você tem produto de raízes. Um outro lembrete que nós podemos fazer é o seguinte, ó, se você tem raiz de x vezes raiz de y, isso é igual a raiz de xy. Então, você pode unir, escrever em um único radical esse denominador. 4 mais 4 vai dar 8. Então, é 8 que multiplica este radicando do primeiro radical. Eu vou escrever assim, ó. Tem que escrever de uma forma organizada, porque isso ajuda até você a compreender melhor o que você está fazendo, tá? Certo, muito bem. Agora, você chegou numa expressão que é uma igualdade de frações, ou seja, x sobre y é igual a z sobre w. Isso acontece se e somente se a multiplicação de x com w é igual a de y com z.
Ou seja, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Então, nós vamos aqui multiplicar. Vai ficar 1 vezes esse radical. Então, vai ficar raiz de 8, que multiplica 1 mais n ao quadrado sobre 25. Daqui a pouco nós vamos cuidar disso aqui. Por enquanto, não é necessário, tá? Então, vai mantendo aí. E 2 que multiplica 2 menos 2n sobre 5, certo? Muito bem. Agora vamos pensar. Nós queremos encontrar n, né? E n, ele está aqui no segundo membro, mas também está no primeiro membro e dentro de um radical. Então, você precisa eliminar esse radical. Vai eliminar o radical elevando tudo à potência 2. Ah, esqueci do módulo, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó, e acrescentar esse módulo que eu esqueci de colocar. Esse módulo aqui, tá bem? Então, agora, nós vamos elevar tudo à potência 2. Olha, então nós vamos ter... Deixa eu explicar mais uma vez, vocês já devem ter visto a explicação em outros vídeos, mas vale a pena a gente repetir. Quando você tem um radical elevado à potência 2, isso é a mesma coisa, por exemplo, raiz de x ao quadrado é a mesma coisa de raiz do x ao quadrado, que por sua vez é o módulo de x. Módulo de x, por sua vez, é x se o x é maior ou igual a 0 e menos x se ele for menor do que 0. Ou seja, se, por sua vez, módulo de x é x se ele é maior ou igual a 0. E é menos x se por acaso o x for menor do que 0. Então, vamos fazer uma pergunta aqui. O nosso x aqui do nosso radical é maior ou igual a 0 ou menor do que 0? Será que esse valor que está aqui dentro é positivo ou negativo? Olha só. 8 é positivo, 1 é positivo. O n, que é o nossa incógnita, ele pode assumir qualquer valor, mas ele está elevado ao quadrado, o que torna o valor total aqui, o valor final, positivo, dividido por 25, que também é um número positivo. Então, quer dizer que esse radicando aqui, ele é todo positivo. Então, o radicando é positivo. Então, quando você elevou ao quadrado, você pode retirar o radical. Então, você tem, ó, n ao quadrado sobre 25. No segundo membro, você tem um produto elevado ao quadrado. Então, quando você tem xy ao quadrado, isso é x ao quadrado e y ao quadrado. Então, quer dizer que vai ficar 2 ao quadrado e o módulo ao quadrado também. Ó, certo? Agora, vamos falar, 2 ao quadrado é 4. Agora, o módulo ao quadrado, vamos pegar esse módulo aqui. Se você elevar ao quadrado, as possibilidades para o valor do módulo não são x e menos x. Então, vai ficar x ao quadrado, se ele for maior ou igual a 0. E menos x ao quadrado, que é x ao quadrado se ele for menor que 0. Ou seja, quando você eleva ao quadrado, os dois valores finais vão coincidir. Então, você vai ter x ao quadrado para qualquer valor do x. Ou seja, no próximo passo aqui, eu vou simplesmente eliminar esse módulo e vou manter a expressão ao quadrado. Então, 1 mais n ao quadrado sobre 25 é igual a 4, que multiplica 2 menos 2n sobre 5 ao quadrado. Nós vamos resolver esse quadrado aqui já já. Antes disso, notem que no primeiro membro você tem 8, no segundo tem 4. Vou simplificar tudo por 4. Então, 8 dividido por 4 é 2 e 4 dividido por 4 é 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes n ao quadrado, 2n ao quadrado sobre 25, que é igual 1, né? Agora vamos resolver esse produto notável. Então, quadrado do primeiro, 4 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, mais com menos, menos. Então, menos 8
n sobre 5, mais o quadrado do segundo. Então, 2 ao quadrado é 4, n ao quadrado, 5 ao quadrado. Ó, ok. Agora, nós temos uma expressão aqui, uma equação do segundo grau. Vamos passar tudo para o primeiro membro. E notem também, pessoal, que se você não quiser trabalhar com os denominadores, todos os denominadores são múltiplos de 5, de 25. São divisíveis por 25. Você pode multiplicar tudo por 25 para cancelar esses denominadores, certo? Isso seria equivalente a fazer o seguinte, não vou fazer isso, vou explicar bem direitinho aqui para vocês relembrarem as coisas que viram lá no segundo grau, no ensino médio ou no ensino fundamental até, na educação básica. Então, olha só, vamos passar tudo para o primeiro membro, ou deixa assim por enquanto, mas vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Então, entre 25 e 5 é 25. Então, 25 dividido por 1, 25 vezes 2, 50. 25 dividido por 25, 1, vezes 2n ao quadrado. Ok. 25 dividido por 1, 25 vezes 4, 100. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 8, 40. 25 dividido por 25, 1, vezes 4n ao quadrado. Agora, como você tem aqui é uma igualdade de frações, né? Então, não vale a multiplicação dos meios igual a multiplicação dos extremos. Então, todos os dois membros vão ficar múltiplos de 25, aí você vai poder simplificar tudo por 25, que é equivalente a falar corta, corta, que a gente vê, né? E vai ficar a igualdade dos numeradores. Colocar a igualdade dos numeradores é como já pegar um atalho. Deixa eu explicar isso aqui direitinho, ó. Se você tem A sobre B igual a C sobre B também, isso aqui vai ser AB igual a BC. Como tudo é múltiplo de B, você vai simplificar a equação toda por B. Então, vai dividir tudo por B, que é falar o corta, corta, né? Vai ficar simplesmente o A igual a C, ou seja, a igualdade dos numeradores. Agora, eu vou colocar tudo no primeiro membro. Então, nós vamos ter 2n ao quadrado, que vai subtrair, vai operar com esse menos 4n ao quadrado. Esse menos 40n eu vou trazer para o primeiro membro, vem mais 40n. Eu tenho 50 no primeiro membro, e esse 100 vem também para o primeiro membro, tudo igual a zero. Então, nós vamos ter menos 2n ao quadrado, mais 40n, menos 50 é igual a zero. Tudo é múltiplo de 2. Eu vou dividir por menos 2, coloquei negativo para tornar esse termo do segundo grau positivo. Então, dividindo tudo por menos 2, você vai ter n ao quadrado, menos 20n, mais 25 é igual a zero. E pela fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar o resultado aqui, as possibilidades para n, né? Então, agora a nossa incógnita é n. Então, é como se você tivesse a equação an ao quadrado mais bn mais c igual a zero. Então, com essa equação, você vai encontrar o delta igual b ao quadrado menos 4ac. E depois, n é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, vamos encontrar delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, nosso b é esse menos 20. Então, menos 20 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é 25. Então, vai ficar delta é igual a menos 20 ao quadrado, vai dar mais 400.
4 vezes 25 vai dar 100. Então, nós temos aqui 300. Delta é o 300. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. 3 vezes 100, já voltando aqui uma forma fatorada, porque o 100 eu sei que a raiz é 10, tá? Então, logo, n será igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que vai ser b é o menos 20, menos da fórmula, menos do 20, mais ou menos a raiz do 3 vezes 100, dividido por 2 vezes a. O a é 1, então dividido por 2. Então aqui você vai ter menos com menos mais, vai ficar 20. Raiz de 100 é 10, então mais ou menos 10. Raiz de 3, o 3 permanece dentro do radical, dividido por 2. Olha, notem que essa fração é igual. Posso dividir todos os termos por 2. É 20 sobre 2, mais ou menos 10 raiz de 3 sobre 2. Olha, porque frações com os mesmos denominadores, você não opera no numerador, conserva a fração, conserva o denominador e opera os numeradores. Agora eu posso fazer simplificações, né? Aqui, posso simplificar tudo por 2, que vai ficar 10 e que vai ficar 1. E aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1. Então, quer dizer que o n é igual a 10 mais ou menos 5 raiz de 3. Olha, então tem duas possibilidades para n. O n' é 10 mais 5 raiz de 3. E também tem ou n duas linhas, que é 10 menos 5 raiz de 3, certo? Então, tem duas possibilidades para n, para que as retas formem aquele ângulo dado entre elas.